E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Trazendo agora mais outra questão na nossa playlist aqui do nosso canal que trata de questões olímpicas. E essa é uma questão que vai envolver de novo aqui um pouco de congruência de triângulos, um pouco de visão geométrica. E ela diz o seguinte, ó: na figura a seguir, ABC é um triângulo qualquer e ACD e AB são triângulos equiláteros. Se F e G são os pontos médios de EA e AC, respectivamente, a razão BD por FG é... Então, ó, F e G são os pontos médios de EA, tá certo? Então, isso significa que esse pedaço é igual a esse pedaço aqui, e esse pedaço de A até G é igual ao pedaço de G até C, né? Porque G é ponto médio. Então, veja só, como é que a gente vai determinar a questão que é a razão entre BD, que é esse segmento aqui, e FG, que é esse segmento aqui. Eu vou até destacar eles para a gente poder concentrar nossa atenção neles dois. Ó, tá aqui o BD, tá certo? É o que a questão quer, o BD. E tá ali do outro lado o FG. Tá aqui o FG, ó. E a questão quer a razão entre eles dois. Como você não tem valor numérico nenhum na questão e esses segmentos assim parecem pouco conectados, quando eu olhei para essa imagem e me atentei à observação de que F e G são os pontos médios, quando a gente olha aqui um pouco pelo F sendo o ponto médio de AE e o G sendo o ponto médio de AC, e tanto AE quanto AC, ó, eles já são segmentos conectados, né? A gente pode tentar imaginar um triângulo ligando de E para C. E por que a gente pode imaginar esse triângulo de E para C? Porque quando a gente une pontos médios do lado de um triângulo, a gente tem o que se chama de base média de um triângulo, tá certo? Então, toda vida que eu tiver um triângulo e disser que aqui é um ponto médio e aqui é outro ponto médio, quando a gente une esses pontos médios, né, traça o segmento passando por esses pontos médios, esse segmento é o que a gente chama de base média do triângulo. Base média por quê? Porque ele vai medir a metade da base do triângulo, tá certo? Então, se a base aqui for 10, esse segmento vai medir 5. Então, quando eu vejo esse segmento verde traçado aqui, já me vem na cabeça a ideia de tentar traçar o segmento EC. Se a gente traçar o segmento EC, ó, a gente vê esse triângulo AEC e observa que o segmento FG, o verde que está aí destacado, ele vai ser metade de EC. Então, veja só, eu quero a razão entre BD e FG. Mas eu já sei que FG é metade de EC. Então, a minha cabeça agora vai pensar assim, ó, eu não estou conseguindo de cara estabelecer uma conexão entre FG e BD, mas eu já tenho uma conexão entre FG e EC. Qual será a relação que existe entre EC e BD? Será que existe alguma relação entre eles dois? E agora vem a grande sacada da outra informação, que é o fato desses triângulos serem equiláteros, né? Então, para facilitar, eu vou chamar aqui, ó, de X, o lado desse triângulo. Aqui seria X também. E aqui, esse outro lado aqui, ó, também seria X, né? Porque o triângulo é equilátero. Aqui eu vou ter um triângulo de lado que eu vou chamar de Y. E aqui eu vou ter um triângulo de lado que eu vou chamar Y também. E lembrando que aqui também vai ter medida Y. E o que é que vai acontecer agora? Eu vou tentar observar aqui pela minha figura quais são os triângulos que podem usar justamente esses lados X e Y. E aí, se a gente observar um pouco para analisar, analise o seguinte triângulo. Esse triângulo aqui, ó, ele tem lados X e Y, não é verdade? Ele tem aí lados X e Y. Por que ele tem lado X e Y? Porque eu sei, ó, que aqui mede X, não é verdade? Ó, porque o triângulo é equilátero. E aqui mede Y. Então, ele já tem lados aí, ó, X e Y. Existe algum outro triângulo que a gente consegue observar que também tem lados X e Y? Parando um pouco para analisar, ó,
procurando um pouco na figura, eu tenho esse triângulo aqui que o lado é x e tenho esse outro lado aqui que é y. Eles já estão conectados. Então, ó, analise agora, ó, atente seu olhar para esse triângulo aqui, ó. Então, tanto esse triângulo destacado de verde como esse triângulo destacado de azul, eles possuem lados x e y. Então, a gente já começa a desconfiar de quê? Tem dois triângulos, os dois com dois lados iguais. Será que esses triângulos são congruentes? Para eles serem congruentes, a gente tem que analisar o caso de congruência chamado LAL. O caso de congruência chamado LAL é quando eu tenho dois lados iguais e o ângulo entre esses dois lados também são iguais. Então, eu já tenho ó, que esse lado e esse lado é igual a esse lado e esse lado aqui. Eu já tenho x e y nos dois. Agora, eu tenho que me perguntar se os ângulos entre esses dois lados são iguais. Então, a gente vai ter que analisar ó, esse ângulo aqui. Ó, será que esse ângulo aqui, ó, esse que eu estou destacando agora de preto, será que ele é igual ao que eu vou destacar agora de azul? Porque esse que eu destaquei de preto é o ângulo entre x e y no triângulo verde. Qual é o ângulo entre x e y no triângulo vermelho? Seria esse ângulo aqui, ó. Será que esses dois ângulos eles são iguais? Porque se isso acontecer, aí eu garanto que os dois triângulos são congruentes pelo caso LAL. Na verdade são, né? Por quê? Porque esse ângulozinho bem pequenininho aqui, ó, esse ângulo daqui para cá, ó, esse ângulo daqui para cá, ele mede 60 graus. Esse ângulo daqui para cá mede também 60 graus. Se aqui é 60 graus e aqui é 60 graus, e os dois, tanto o que eu destaquei de preto quanto o que eu destaquei de azul, possuem 60 graus mais o angular. O azul é 60 graus mais o angular. O preto é o 60 graus mais o angular, tá bom? Então, eles possuem os mesmos ângulos. Então, pelo caso LAL, esses dois triângulos são congruentes. Como esses dois triângulos são congruentes, isso significa dizer que esse lado EC é igual ao lado BD. E aí, como o lado EC é o dobro do lado FG, isso significa dizer que o lado BD é o dobro do lado FG também. Sendo assim, ó, a gente vai escrever que o lado BD ele é igual ao lado EC, só que o lado EC é igual ao dobro de FG, por causa da base média. FG é a metade de EC, por causa da base média. Ou, de outro modo, EC é o dobro de FG, tá certo? Então, é 2 vezes FG. E aí, BD dividido por FG vai ser 2, né? Ó, BD dividido por FG vai ser igual a 2, tá certo? Se a gente analisar apenas o BD igual a 2FG, o FG passando dividindo, você fica com BD sobre FG igual a 2. E tá aí a nossa razão. Legal, né? Essa questão precisa de uma visão geométrica muito boa para conseguir enxergar esses dois triângulos, mas fica aquela observação, né? O início de perceber ali a base média do triângulo é o que é ponto-chave do problema para a gente responder ele com certa rapidez. Espero que tenham gostado. O Café com Números agradece. Um abraço numérico a todos. Aguarde até a próxima videoaula. Não esquece de curtir o nosso vídeo. Valeu!